Então, candidato, boa tarde. Primeira pergunta. Qual a sua proposta de governo para incrementar e aumentar o orçamento anual destinado à Secretaria Municipal de Turismo? Bom, primeiramente eu quero cumprimentar a todos, dizer que é uma alegria poder estar aqui com o Conselho de Turismo, representando o trade turístico da nossa cidade. E, acima de tudo, dizer que é a importância desse encontro, até para que a gente possa falar um pouquinho para o trade daquilo que a gente espera realizar, né, para a sociedade de Cambará do Sul e principalmente para esse setor tão importante da economia e da geração de emprego e renda na nossa cidade. Com relação ao orçamento especificamente destinado ao turismo, quero dizer que nós, sem dúvida nenhuma, por toda a situação que hoje passa o turismo, especificamente de Cambará do Sul, a Secretaria deverá receber um orçamento também significativo, para que a gente possa fazer aquelas ações as quais a gente entende como prioritárias para a retomada do desenvolvimento turístico e o crescimento desse setor na nossa cidade. Então, a forma de se aumentar o orçamento ou de se ter um orçamento significativo para a secretaria, nós podemos dizer que um dos fatores que eu acho que grande parte dos municípios tem utilizado são as emendas parlamentares, os projetos que são encaminhados aos ministérios, às secretarias de turismo dos estados, né? E nós aqui podemos presenciar aqui nos últimos dias, inclusive, né, as palavras do nosso secretário de turismo do estado, Ronaldo Santini, e do nosso governador, dizendo da importância que o Cambará do Sul e o setor de turismo tem para o estado do Rio Grande do Sul e também o comprometimento deles de estarem junto conosco na potencialização do nosso turismo. Então, a forma de aumentar o orçamento, uma delas, além de se utilizar os recursos que a Prefeitura dispõe, é de fazer essa parceria com o Estado e a União para aportar recursos para os projetos que a cidade, que o trade turístico e que a gestão entender que é oportuno para a volta do crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Obrigada. A gente vai monitorando ali também os tempos, né? Os tempos que vão sobrando. A gente vai monitorando isso também. Segunda pergunta, candidato. Qual a sua proposta de governo para solucionar a questão da promoção turística do destino Cambará do Sul, Terra dos Canyons, a nível nacional e também internacional? E, no seu entendimento, quais os investimentos que precisam ser feitos nessa área e de que forma o município conseguirá arcar com essas despesas? Bom, eu entendo que nós precisamos realmente voltar a fomentar o turismo da nossa cidade. E a forma de fomentar, dentre tantas ações, a gente elenca inclusive como prioritário no nosso plano de governo, quando nós elaboramos o nosso plano de governo, eu e o Ailton e a nossa coligação pelo crescimento da Câmara do Sul, nós fizemos questão de nos reunirmos com a sociedade organizada do turismo, aonde algumas entidades nos contemplaram com ideias, né, das quais nós poderíamos implantar no nosso governo. E aí uma delas que nós entendemos e que vai ser fundamental na, na retomada do nosso desenvolvimento turístico é nós termos uma equipe técnica, uma remodelação da nossa secretaria que permita ter uma estrutura, né, que realmente funcione e que possa fomentar todo esse processo. Então, dentre tantas ações, outra ação que nós entendemos como fundamental é investirmos maciçamente no marketing, para que o turista possa, mais do que nunca, estar
consciente daquilo que ele vai receber como oferta de turismo na cidade. Então, são ações, né, que nós entendemos prioritárias, bem como aquelas outras ações que nós entendemos que nós deveremos resgatar, que são os eventos, oportunizar os eventos de negócios, os eventos que atraiam o visitante para a nossa cidade e, acima de tudo, participação de feiras e eventos nacionais e internacionais, né? E eu posso citar aqui brevemente, recentemente, em outubro do ano passado, por exemplo, eu tive a oportunidade de participar com alguns prefeitos e também com a iniciativa privada lá na comunidade europeia, divulgando em alguns países da Europa o turismo ah, regional, o turismo que o país e que o nosso estado especificamente ah, detém e que possa então levar para o visitante ou para outros países e outros estados a nossa potencialidade. Muito obrigada. Nossa terceira pergunta, então, enviada pelo Trade é: qual sua proposta de governo para solucionar as questões do transporte intermunicipal entre as cidades de Porto Alegre, Cambará do Sul, Gramado, Cambará do Sul, e do transporte público que liga as vilas ao centro da cidade, especificamente a questão do transporte público municipal para os trabalhadores dos empreendimentos turísticos, uma vez que o setor demanda horários diferenciados dos demais horários comerciais? Nós entendemos que a gente tem que voltar uma discussão também para essa questão. Então, é uma questão, acho que, oportuna e pertinente. E o que nós deveremos fazer, primeiramente, num curto espaço de tempo logo após a eleição? Já discutir, conversar com os nossos transportadores locais para tratar especificamente dessas questões, fazer também uma busca ativa das necessidades que o trade tem, que os trabalhadores do trade têm, que a sociedade tem, e a partir daí buscar oportunizar os empreendedores locais participar de um processo aquele do qual os transportadores, o trade turístico, a sociedade de uma forma geral e a gestão entenda que mais oportuno para atender, né, e resolver essa questão do transporte interno e também chamar para discussão desse transporte interestadual ou intermunicipal os órgãos competentes para isso, porque é necessário, né? Então, chamar o DAER, chamar as outras cidades que fazem parte também desse trade, desse roteiro, e Cambará acho que tem essa facilidade de fazer, até porque o nosso município pertence também à Associação de Municípios tanto da Muxerra quanto da Anserra, que está intimamente ligado a esse percurso ao qual ah, o conselho aqui levanta essa questão e essa pergunta aí. Então, nós vamos sentar e conversar com todos aqueles envolvidos no processo para tentar juntos solucionar essa questão relacionada ao transporte. Quarta pergunta, então. Qual a sua proposta qual a sua proposta de governo voltada à manutenção e conservação das estradas municipais que dão acesso aos atrativos turísticos? Existe algum tipo de planejamento para elaborar um cronograma que definirá a periodicidade e a prioridade que as manutenções deverão acontecer? Bom, primeiramente, eu acho que essa pergunta está intimamente ligada também ao desenvolvimento ah, não só do escoamento da produção, mas também dos acessos às propriedades, mas, acima de tudo, ligada intimamente com o desenvolvimento turístico. Por quê? Porque nós entendemos ah, que o desenvolvimento turístico passa também por uma conservação das estradas que dão acesso, não só às propriedades, mas os nossos atrativos turísticos. E nós entendemos que esse planejamento deve acontecer de forma efetiva e competente. E eu te diria assim que nós precisamos planejar para que a gente possa realizar aquilo que a gente fez no passado bem recente.
onde nós, num convênio com o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Regional, nós captamos recursos que nos permitiu fazer a conservação de quase 100 quilômetros de estradas municipais, entregando não só para o produtor, não só para o morador de Cambará, mas também para os empreendimentos turísticos da cidade, uma estrada e uma rodovia conservada e em condição de escoamento de produção e também de desenvolvimento turístico da nossa cidade. Obrigada. Quinta pergunta: qual a sua proposta de governo para a gestão e organização do fluxo de veículos, como, por exemplo, motorhome, ônibus de excursão, grupos de turistas específicos, na zona urbana, uma vez que atualmente existe um estacionamento de motorhomes em frente à casa do turista e nenhuma taxa de transporte é cobrada para ônibus de excursão transitarem no município? Bom, essa é uma questão que o nosso governo também deverá atacar e trabalhar para que a gente resolva essa questão. Eu vejo que nós temos algumas oportunidades, e aí nós temos que discutir exatamente com o trade turístico aquilo que é mais interessante se fazer e aquilo que se deve fazer e como se deve fazer. Então, essa discussão nós deveremos abrir também com o trade turístico, porque assim, ó, se vocês verificarem na parte superior, nos terrenos superiores da casa do turista, lá tem dois grandes estacionamentos e hoje estão desativados, mas que deverão ser ativados novamente para que todo esse fluxo, primeiro minimize digamos assim, a situação da parte da frente da casa do turista e que permita também que a gente faça algumas ações, discuta algumas possibilidades com o trade turístico, com aqueles que fazem o desenvolvimento turístico da nossa cidade, a melhor forma de agir com relação a isso. Mas também proporcionando ao visitante que vem, aqueles que transportam os turistas, que tenham um local adequado, organizado e que já seja esse primeiro contato com a cidade de Cambará bem organizado e que também isso instigue o turista a saber que está numa cidade que lhe acolhe e que lhe dá condições para estacionar os seus veículos, os seus transportes, enfim. Nós queremos discutir com a sociedade local, com o trade, a melhor forma de nós minimizar essas questões aí. Sexta pergunta, em relação à questão da sazonalidade do turismo em nossa cidade, que enfrenta o baixo fluxo de demanda turística em determinadas épocas do ano, quais são as suas propostas para a geração de trabalho e renda alternativas? Primeiro, eu entendo que nós, junto com toda essa questão do desenvolvimento do turismo, nós precisamos buscar outras alternativas também, que é, enfim, atrair investimentos que permitam que o trade também se utilize desse processo para que a gente, nessa sazonalidade, possa ainda ter condições de trabalhar e de fomentar todo o trade, mesmo na sazonalidade. Mas, diante da sazonalidade, nós entendemos que nós temos que fazer ações que nos permitam evitar essa sazonalidade do turismo e que o nosso turismo seja constante. Por isso que nós, dentro da nossa proposta, está a de trabalhar forte a atração de visitantes para a cidade, para que a gente possa competir de igual com outros destinos e que a gente possa realmente transformar o destino Cambará de turismo, concretizar definitivamente esse destino, porque a gente não tem essa sazonalidade, que a gente tenha investimentos que permitam que, a, que o trade, né, potencialize a visitação e nós, enquanto na gestão pública, vamos trabalhar muito para que a gente minimize essa questão da sazonalidade, com eventos promovidos pela administração pública, a volta de alguns eventos que já aconteciam nas cidades, e a gente pode
citar vários, como os off-roads, que eu consigo com mais frequência, o cicloturismo, a própria, nosso próprio território de geoparque, acho que a gente entende que deve estar mais integrado com a questão regional para que a gente possa fomentar isso e também a gente possa se apropriar também daqueles visitantes que passam no nosso território. Então, nós vamos trabalhar primeiro para terminar com a sazonalidade do turismo de Cambará do Sul. Obrigada. Então, na sua resposta aqui, em relação à pergunta 6, o senhor trouxe um pouco sobre eventos, e a pergunta 7ª, ela é um pouquinho mais direcionada sobre esse tema. Ela diz assim: como o candidato pretende apoiar e promover uma agenda fixa de eventos e promoções que atraiam o turista para o destino durante o ano todo? Eu entendo que, com relação à questão dos eventos, nós temos que sair um pouco só da nossa questão local aqui. Nós precisamos abrir o leque e transformar, juntamente com os municípios que compõem ah, a nossa, enfim, a nossa associação de municípios ou a nossa região, e a partir daí construir juntos com esses municípios eventos que permitam nós fomentar os eventos que acontecerão lá nos municípios vizinhos e vice-versa, que esses municípios também, dentro da sua capacidade, possa de gerar turista e trazer turistas para as suas cidades, possam participar também dos nossos eventos. E a gente tem ao redor do nosso município, aqui nos municípios limites aí, e nos municípios que integram alguma associação, como o Geoparque, como o Condesus, como a Muxer, como a Anser, nós temos municípios que trabalham muito esse processo. Então, nós vamos ter um calendário definido e que nos permita fazer eventos aqui sem competir com os municípios vizinhos, fazendo com que isso potencialize os eventos que nós realizarmos aqui. E, acima de tudo, nós precisamos discutir com muita competência essa questão, exatamente para que a gente possa participar do calendário de eventos do Estado e do país. E estarmos inseridos nos eventos que são fomentados pelo Ministério do Turismo, pela Secretaria de Turismo do Estado e também pela Embratur e outros tantos eventos que acontecem pelo país, nós temos que estar inserido, Cambará tem que estar dentro desse processo, para aí sim nós termos, através desses eventos que ocorrerão em Cambará do Sul, poder potencializar a visitação. Então, nossa 8ª pergunta: quais ações e políticas concretas a sua administração pretende promover para incentivar o turismo sustentável no nosso município? Nós somos um município que temos uma potencialidade de trabalhar o turismo sustentável enorme, né? Principalmente por aquilo que a gente tem de potencial e de produto turístico, né? Temos os parques nacionais, o parque estadual, e, enfim, temos tantos outros produtos turísticos espalhados pela nossa cidade que nos levam ao turismo sustentável. E voltar a ter alguns eventos que eu me lembro que tinha no passado, como o rafting e outros, turismo de aventura, e, acima de tudo, fazer parceria com instituições que trabalham esse processo, como a Emater, como a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, a Secretaria de Turismo do Estado, e, acima de tudo, nós termos uma característica que nos leve a isso. Por exemplo, a reciclagem, a coleta seletiva de lixo deve ser efetivamente implantada e nós, a partir daí, passarmos a ser visto como
também como uma cidade de turismo sustentável. Obrigada. Nona pergunta, então. O que o candidato pensa sobre o Conselho Municipal do Turismo ser o responsável pela indicação da pessoa a ocupar o cargo de secretário municipal do turismo? Eu vejo que hoje o turismo, o setor de turismo de Camarado do Sul, precisa retomar seu crescimento e desenvolvimento rapidamente. Para que isso aconteça, todos os entes, todos aqueles que estão envolvidos no processo de turismo da cidade devem participar da formatação do turismo e das ações do turismo de Cambará do Sul. Além da secretaria ou do secretário, eu acho que o trade turístico, as associações e o Conselho de Turismo também deve, junto com isso, pensar numa reestruturação da secretaria, onde a gente possa realmente ter uma estrutura do nível que se faz necessário para Cambará voltar a desenvolver e crescer no setor de turismo. Então, não vejo problema nenhum em nós discutirmos junto com o Conselho a indicação do secretário acima de tudo, de discutirmos a estrutura necessária que a secretaria precisa para retomar o desenvolvimento da cidade. Então, o nosso governo vai estar aberto e à disposição para discutir e dialogar. Vai ser dessa forma, nós vamos ouvir a sociedade e ouvir o trade que conhece muito desse processo. E é exatamente isso que nós vamos fazer, discutir com o conselho e com o trade turístico o que é melhor para a cidade, quais profissionais e pessoas são importantes para que, junto conosco, junto com a nossa gestão, possa retomar o turismo de Camarada do Sul. Certo, vamos então para a 10ª pergunta. Quais são as suas propostas acerca de treinamentos para os jovens que atendem os receptivos turísticos da cidade, como a Casa do Turista e também o Centro Cultural? Você quer tomar água primeiro? Precisa que repita a pergunta? Não, tranquilo. Bom, eu vejo esse ponto aí da capacitação, do treinamento e da geração de oportunidades para os jovens, para o setor do turismo, para aqueles trabalhadores da área do turismo, extremamente importante. Tanto é verdade que lá em 2013, 2014, nós capacitamos mais de 770 pessoas numa parceria com o Sistema S, Senai, Senac, Senar, onde foi contemplado e muito o setor de turismo, que chegou a capacitar em torno de 450, 500 pessoas, e também nesse momento onde a gente fez essa parceria com o Sistema S para essa capacitação e para fomentar exatamente a empregabilidade no setor de turismo, nós fizemos também e implantamos o Menor Aprendiz, também numa parceria com Senai, Senac e Senar, onde a gente atuou fortemente na área do turismo, atuamos fortemente na área da madeira, do calçado e conseguimos naquele período oportunizar em torno de 75 jovens a estarem no Menor Aprendiz. Então, essa capacitação contínua vai ser uma das metas e das marcas do nosso governo. Então, candidato, em nome do Conselho Municipal do Turismo e também de todos os presentes aqui, agradeço a sua disponibilidade e participação em estar aqui conversando com a gente e respondendo a essas 10 perguntas enviadas previamente pelo Trade. Desculpa. Eram 11. Muito bonito. Então, candidato, peço desculpas por este ato falho. Temos mais uma pergunta. Referente ao Geoparque Canyons do Sul, em especial a Georrota,
Qual o entendimento do candidato sobre a necessidade de apoiar as ações desenvolvidas até aqui e fortalecer ações futuras? Bom, eu sou um entusiasta do Geoparque. Há muito tempo a gente trabalha esse processo do Geoparque. E, então, quero lembrar aqui que em 2019, maio de 2019, para início de junho, eu e o prefeito Henrique da Praia Grande, à época, fomos os representantes do Geoparque para fazer essa discussão com a Unesco e com o Ministério do Turismo, exatamente para que esse território fosse certificado. Vocês devem buscar nos anais aí do Geoparque aí, as cartas de intenções das quais nós tratamos diretamente com o ministro à época, para que o ministro fosse o portador da carta de intenção à França, que quem faria a certificação do nosso geoparque. Eu acho que a georrota é um produto interessante para o nosso território. Nós devemos ampliar. Eu entendo que esse processo todo está funcionando muito bem, pelo que eu tenho ouvido de alguns municípios aí, mas nós entendemos que nós devemos ampliar esse processo. Acho que isso tem que ser uma ferramenta importante para a divulgação do nosso município, mas para a divulgação do nosso território. E aí é onde nós falamos na divulgação não só regional, mas regional, nacional e internacional, porque um dos grandes pilares desse certificação do Geoparque sempre foi a possibilidade de esse território realmente ser uma referência nacional não só de preservação, mas também de geração de emprego e renda através do turismo. Eu acho que, e vou propor já no nosso primeiro encontro do Consórcio Geoparque, que se fomentem a busca de investimentos para que a georrota seja potencializada junto às bancadas e aos deputados gaúchos e catarinenses que fazem parte do nosso geoparque. Agora sim, muito obrigada.